Olá pessoal do nono ano C, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Vamos para mais uma aula de tópicos de matemática. Bom, nós estamos aí na caminhada estudando, relembrando, na verdade, as operações básicas. Nós já vimos somas e subtrações na última aula, que já tem um tempo que aconteceu, né? Porque na terça teve uma prova e tal. Na última aula nós estudamos multiplicação e agora nós vamos ver divisões. Divisões é um assunto que os alunos têm muita dificuldade. Tem muita gente que chega no terceiro ano e não sabe fazer a maioria dos casos de divisões. Então, prestem bastante atenção para que você não seja mais um desses, tá? É essencial, assim, e seria uma pena que você terminasse o ensino médio sem aprender, sem ter aprendido a dividir. Então, aproveitem agora, porque os professores, o professor de matemática que você vai ter, ele não vai ter tempo de parar o conteúdo dele para ficar explicando como que divide essas contas anteriores. Então, aproveitem esses momentos aqui, tá? Então, vamos lá. Se vocês ficarem com dúvida após a aula, mesmo assim, vocês podem me perguntar lá no Whats, que a gente vai ajudando vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui. Divisão. Muito bem. Quando a gente fala em dividir na matemática, a gente sempre leva em consideração que as partes que foram divididas sejam iguais. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma laranja. Aí alguém fala assim, véi, divide ela para mim em dois pedaços. Aí o cara vem aqui e divide ela aqui, ó. Fica esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui. Beleza, ele dividiu ela em dois pedaços, só que esses dois pedaços não são iguais. Então, quando a gente fala em divisão na matemática, a gente não está se referindo a esse tipo de divisão aqui, ó. A divisão na matemática, as partes que foram divididas sempre serão iguais, tá? Por exemplo, matematicamente falando, se alguém falasse assim, divide essa laranja em duas partes, a gente teria que dividir de tal forma que os dois pedaços sejam exatamente iguais. Beleza? Então, por exemplo, se eu for dividir o 3 pelo 2, eu vou dividir o número 3 em dois pedaços, em dois números iguais, em duas partes iguais. Bom, eu vou fazer aqui uma série de exemplos e eles vão se dificultando na medida que eu vou passando mais. Então, eu vou começar aqui com os casos mais simples e aí a gente vai prosseguindo. Vamos começar dividindo 24 por 2. Detalhe, galera, quais são os sinais possíveis para indicar divisão? São vários. Por exemplo, se eu vou dividir o 24 por 2, eu posso colocar esse sinal aqui, dois pontos e um tracinho. Eu posso colocar, tem alguns livros que colocam só dois pontos. E você também pode colocar em forma de fração, 24 sobre 2. A fração ela também pode ser escrita com a barra curvada, inclinada, assim, ó. Tá? Então, tudo isso aqui é divisão. É a mesma conta, só está mudando a notação aqui, tá? Não altera nada na forma de calcular. Muito bem, então vamos dividir o 24 pelo 2. Para fazer essa divisão, eu vou ter que pensar em um número que quando eu multiplico ele pelo 2, o resultado é 24. Então, dividir o 24 por 2 é pensar em um número que quando eu multiplico pelo 2, o resultado dá 24. Eu creio que a maioria de vocês sabem a resposta, mas vamos imaginar que a gente não soubesse, né? Então vamos pensar em um número. 1 vezes 2 dá 24? Não. 2. 2 vezes 2 dá 24? Não. Vamos aumentar. 10.
10 vezes 2 dá 24? Não, dá 20, mas já está chegando perto. 11. 11 vezes 2 dá 22. Ó, chegou perto. 12. 12 vezes 2, 24. Então, a divisão é 12. Então, duas partes iguais de 12 dá 24. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos fazer mais. 45 dividido por 5. Vou colocar só com 2 pontos aqui para a gente ir mudando as notações para vocês não estranharem depois. Bom, qual é o número que quando eu multiplico por 5, o resultado é 45? 2, será que é o 2? 2 vezes 5, 10. Não, tá longe. Será que é o 5? 5 vezes 5, 25. Não, tá longe. Será que é o 7? 7 vezes 5, 35. Não, mas já tá chegando perto. Será que é o 8? 8 vezes 5, 40. Não. Será que é o 9? 9 vezes 5, 45. Então é o 9. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim. Agora vamos 140 dividido por 5. 140 não, vamos pensar em outro. 140 vai estar na atividade que eu vou passar para vocês. 160. 160 dividido por 5. Detalhe, hein, galera? Todo número que terminar em 5 ou 0, todo número que terminar em 5 ou 0, ele vai ter divisão exata por 5. Então vamos dividir o 160. Aí aqui, galera, vai ter casos que já começa a ficar mais complicadinho de fazer desse jeito que eu estou fazendo, você ficar toda hora imaginando um número, né? Então, para isso, existe aquele esqueminha que você provavelmente, né, quase certeza que você já viu, que é o seguinte, você coloca o número aqui, ó, que você vai dividir, e coloca aqui o divisor. Esse número aqui é chamado dividendo e aqui é o divisor. Muito bem. Aí aqui você também poderia usar o mesmo raciocínio. Qual é o número que vezes 5 resulta em 160? Só que isso pode ser, em alguns casos, pode ser complicado para você achar de cabeça. Existem algumas coisas que você pode fazer para facilitar. Por exemplo, como o 16, esse número aqui, se eu separar aqui apenas em 16, o 16 ele é maior do que o 5. Se o número que está aqui, ó, ele for 5 ou for maior do que o 5, eu posso começar a divisão por ele. Ou seja, se algum número que tiver aqui, ó, ele for igual ao que está aqui ou maior do que o que está aqui, você pode começar a divisão por ele. Isso facilita muito. Então, por exemplo, o 1, ele não é maior do que o 5 e nem igual ao 5. Então, não posso começar a divisão por ele. Mas o 16, ele é maior do que o 5. Então, eu vou começar a divisão por ele. Eu vou colocar um tracinho aqui indicando que eu vou começar a divisão por ele. Qual o número que eu multiplico pelo 5, cujo resultado chega próximo ou dá 16 exato? Vai ser o 3. 3 vezes 5, 15. Então fica 15, é o mais próximo que a gente consegue chegar. Professor, e se eu multiplicasse por um número que ficasse mais próximo ainda, só que passasse do 16? Não pode passar do 16, tá? 16 menos 15 dá 1. Aí você vai fazer a subtração, né? 16 menos 15 dá 1. Aí você desce, se tiver mais números aqui, você desce um de cada vez. Então eu vou descer o 0. Qual o número que eu multiplico por 5 cujo resultado dá 10? O 2. 2 vezes 5, 10. Subtrai 10 menos 10, 0. Quando você encontrar resto 0, resto é o resultado dessas subtrações que a gente faz aqui. Quando ele for 0, é porque você encontrou a resposta. A resposta é o que vai estar aqui. Então, deu 32. Vamos fazer mais. 700 e... Não, vamos imaginar outro número. 924 dividido por 2.
924 dividido por 2. Então vamos montar aqui então o esqueminha aqui, ó. Vamos lá. Se eu for imaginar um número que vezes 2 dá 924, talvez fique mais complicado para você, mas você pode usar o esquema que eu fiz lá acima. O 9, ele é maior que o 2, então eu posso começar a divisão por ele. Qual o número que eu multiplico por 2, cujo resultado chega próximo do 9? O 4. 4 vezes 2, 8. Subtrai 9 menos 8, 1. Aí você desce o próximo número, que é o 2. Qual o número que eu multiplico por 2, cujo resultado dá 12? 6. 6 vezes 2, 12. Subtraindo deu 0. Desce o próximo número, que é o 4. Qual o número que eu multiplico por 2, cujo resultado dá 4? O 2. Então, 462. Vamos fazer mais. Vamos dividir 2 por 12. Observe que agora a gente está dividindo um número menor por outro maior. Aí já começa a complicar um pouco. Pode ser que tenha alguns alunos que conseguiriam fazer todas essas daqui, mas não conseguiria fazer essa. Então vamos lá. O raciocínio é o mesmo. Qual é o número que eu multiplico pelo 12, cujo resultado chega próximo do 2? Ou é igual a 2? Pensa bem, se eu multiplicar por 1, 1 vezes 12 é 12, já é maior que o 2, não pode. Se eu multiplicar por 2, vai piorar ainda, porque 2 vezes 12 dá 24, é maior que o 2, não pode. Então, o único número que resta é o 0. Sempre que você for dividir um número menor por outro maior, você começa pelo 0. Então, 0 vezes 2 vezes 12 dá 0. Aí você subtrai 2 menos 0, 2. Bom, fiz toda a divisão, não encontrei resto 0. Como que faz para continuar dividindo? Você coloca uma vírgula aqui e acrescenta um 0. Tá? Qual o número que eu multiplico por 12 cujo resultado chega próximo do 20? O 1. Porque se eu multiplicasse por 2, daria 24, é maior que o 20, não pode. Então tem que ser 1. 1 vezes 12, 12. 20 menos 12, 8. Não encontrei resto 0. Para continuar dividindo, o que, que eu faço? Uai, professor, coloca uma vírgula e desce um 0. Não. Depois que você já colocou a vírgula, você vai só descer o 0, porque não pode ter duas vírgulas no mesmo número. Qual o número que eu multiplico por 12 cujo resultado chega próximo do 80? Vamos ver se é o 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Não, passa. Então tem que ser o 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então é o 6 mesmo, dá 72. Para continuar dividindo, vamos subtrair aqui, né? Dá 8. Não encontrei resto 0. Para continuar dividindo, desce um 0. Só que aí, como repetiu 80, eu já sei que vai ser o 6, né? Que vai dar 72. Que subtraindo vai dar 8. Para continuar dividindo, desce um 0. Vai ser um 6 aqui de novo. Então é uma dízima periódica. Vai ficar repetindo sempre pelo mesmo número aqui. Então você pode, na resposta, você pode fazer o seguinte, ó. Você coloca um tio em cima da igualdade, indicando que você não vai colocar o número inteiro. Até porque ele é um número infinito, não tem como você escrever ele inteiro. Então você vai escrever só uma parte dele. Então por isso você coloca um tio em cima indicando que é um valor aproximado. E aí você escolhe uma quantidade razoável depois da vírgula para colocar aqui. Umas 3 já tá bom, tá? É lógico que depende do exercício que você está trabalhando, mas se for só uma divisão por dividir mesmo, só isso aqui já tá bom. Se você quiser colocar 3 pontinhos aqui também, indicando que é infinito, fica interessante também. Bom, vamos fazer mais. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter mais quadro.
Bom, vamos fazer mais. Vamos dividir agora 17 por 4. Bom, aqui a gente vai ter que dividir o 17 mesmo, porque o 1 não é maior que o 4, nem é igual ao 4, então não tem como começar pelo 1. Qual o número que eu multiplico por 4, cujo resultado chega próximo do 17? O 4. 4 vezes 4, 16. 17 menos 16 dá 1. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual é o número que eu multiplico por 4, cujo resultado dá 10 ou chega próximo do 10? O 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Para continuar dividindo, o que eu faço? Não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, professor, coloca uma vírgula e desce um zero. Não, o número já tem vírgula, você não coloca outra vírgula, você só desce o zero. Qual o número que eu multiplico por 4, cujo resultado dá 20? O 5. 20 menos 20, 0. Então tá aí a resposta, 4,25. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais uma dessas que a gente divide um número menor por outro maior. 4 dividido por 16. Como o 4 é menor que o 16, eu começo pelo 0. 0 vezes 16 dá 0. 4 menos 0, 4. Fiz toda a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 16, cujo resultado chega próximo do 40? Eu creio que vai ser 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Não. Vamos tentar, vai ser o 2. 2 vezes 16, 32. Tá certo. 40 menos 32 dá 8. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco um zero. Qual o número que eu multiplico por 16, cujo resultado chega próximo do 80? Vamos tentar o 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. Não vai ser o 6. Vamos tentar o 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 80 menos 80 dá 0. Então, a resposta é essa daí, galera. Dá 0,25. Muito bem. Vamos fazer mais. Vamos dividir agora 7,2 por 2. Vamos fazer essa divisão. Agora é uma divisão que envolve vírgula. Então vamos lá. Então é 7,2 dividido por 2. Quando você vai dividir números que têm vírgula, você vai ter que fazer algo para que esse número que tem vírgula não tenha vírgula mais. O que vai ser esse algo? Você vai caminhar para a direita com a vírgula até chegar ao final do número. Então, por exemplo, se o número fosse esse aqui, ó, você iria tirar a vírgula daqui e iria colocar ela lá no final do número. Ok? No nosso caso ali, a gente vai precisar caminhar só uma vez. Então, eu tiro a vírgula daqui e coloco ela aqui, ó. Então, vai ficar... Quando eu colocar a vírgula aqui, como ela está no final do número, eu não preciso escrever ela, ela fica invisível aqui. Então, o número deixa de ser 7,2 e passa a ser 72. Só que aí tem um detalhe. A quantidade de casas que eu tive que andar com a vírgula aqui, eu teria que andar no outro número também. Só que como o outro número que não tem vírgula, eu vou fazer uma outra forma para compensar isso.
A quantidade de casas que eu andei com a vírgula nesse número vai ser a quantidade de zeros que eu vou acrescentar nesse número. Então, como aqui foram necessárias apenas uma casa para andar a vírgula, eu vou acrescentar um zero aqui nesse número. Então, ele vai passar a ser 20. Depois que você fez isso, é só você continuar a divisão normalmente. Vamos fazer ela aqui em cima, porque estou vendo que não vai dar espaço aqui. Então, vamos fazer aqui 72 dividido por 20. Qual o número que eu multiplico por 20 cujo resultado chega próximo de 72? O 3 dá 60. 72 menos 60 dá 12. Fiz a divisão, não encontrei resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 20 cujo resultado dá 120? O 6. Fica assim a nossa resposta. 3,6. Vamos fazer mais. Vamos dividir agora dois números que têm vírgula, um pelo outro. 0,8 dividido por 0,6. Vamos lá. Quando aqui os dois números têm vírgula, né? Então vamos encontrar uma forma de fazer com que esses números não tenham mais vírgula. Qual dos dois números eu vou escolher para fazer isso? A gente escolhe aquele que tem mais casas até chegar na vírgula. Por exemplo, se eu tivesse aqui um número assim, ó, dividido por outro assim, como esse aqui tem mais casas até chegar na vírgula, eu iria primeiro trabalhar com esse número aqui para tirar a vírgula dele. Nesse caso que a gente está dividindo, os dois têm só uma casa até chegar na vírgula, então você tanto faz. Então, eu vou pegar esse 0,8, vou tirar a vírgula daqui e vou colocar lá no final. Então, ele ficaria assim, ó, 0,8. Só que o que acontece? O número para começar com 0 tem que ter uma vírgula depois dele. Como eu tirei a vírgula daqui e coloquei ela aqui, esse 0 vai sumir. Então, fica só 8. A quantidade de casas que eu andei com a vírgula aqui desse lado, eu tenho que andar do outro, então aqui vai ficar 6. Então, isso é a mesma coisa que 8 dividido por 6. Então, vamos dividir aqui, ó. 8 por 6. Qual o número que eu multiplico por 6, cujo resultado chega próximo do 8? O 1. 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Fiz a divisão, não encontrei o resto zero. Para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 6, cujo resultado chega próximo do 20? O 3 dá 18. 20 menos 18, 2. Para continuar dividindo, desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 6? Vai ser 3, vai dar 18. Subtraindo vai dar 2, desce um zero, vai dar 20 de novo. Então vai ficar repetindo 3 aqui toda vez. Então, mesma coisa. Você pode colocar que a resposta é 1,3333. 3 pontinhos ou coloca um tio aqui em cima. Beleza? Vamos fazer mais. Deixa eu colocar uma separação aqui. Vamos dividir agora 2,26 por 4,2. Então, 2,26
dividido por 4,2. Então, eu vou começar trabalhando com um número que tem mais casas até chegar na vírgula. Eu vou tirar a vírgula aqui e vou colocar ela aqui no final. Então, o número vai ser... Se ele ficar com uma vírgula invisível aqui no final, ele fica 226. Como eu andei 2 casas aqui com a vírgula, eu teria que andar 2 casas nesse outro. Só que aqui nesse outro só vai ter uma casa para andar. Quando eu tirar essa vírgula daqui e andar e colocar ela aqui, o número vai passar a ser 42. Está faltando mais uma vírgula para eu andar. Como que eu compenso isso? Acrescentando um zero. Pronto, aí agora a gente faz a divisão. Qual número que eu multiplico por 400? Aí aqui, como o 226 é menor que esse, a gente já começa pelo zero. 0 vezes 420 dá zero, subtraindo aqui vai dar 226. Fiz a divisão, não encontrei resto zero, para continuar dividindo, coloco uma vírgula e desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 420, cujo resultado chega próximo do 2.260. Que número vai ser esse? Eu creio que é o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Então, 2.260 menos 2.100 dá 160. Para continuar dividindo, desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 420, cujo resultado chega próximo do 1.600? Eu creio que é o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 12. Vai 1. 3 vezes 4... Peraí. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Aí vai ficar 340. Essa subtração aí. 340. Para continuar dividindo, desce um zero. Qual o número que eu multiplico por 420, cujo resultado chega próximo de 3.400? Eu creio que é o 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 4, 32. Mais 1, 33. Subtraindo aqui, vai dar 40. Para continuar dividindo, desce um zero. Como o 400 é menor que o 420, a gente vai ser o zero aqui. 0 vezes 420 dá 0. Subtraindo aqui dá 400. Para continuar dividindo, desce um zero. Aí, galera, essa divisão aqui, ela tá com cara de que vai ser infinita também. Então, como a gente já tem uma quantidade grande aqui de casas depois da vírgula, não há necessidade de continuar dividindo, a não ser que seja um exercício que queira explicitamente que você faça isso. Mas não é o caso. Então, a gente já pode considerar isso aqui a resposta. A gente coloca um tio em cima da igualdade, indicando que é um valor aproximado. 0,5380. Beleza? Muito bem. Deixa eu limpar o quadro. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para vocês verem a resposta de longe. Então, a gente já fez isso aí. Estamos quase encerrando a aula, tá? Só um momento. Vamos agora para os casos fracionados. Eu esqueci que letra era aquela que a gente fez. Acho que foi aí, né? Então vamos para J. Vamos agora aprender a dividir frações. Então, 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5, por exemplo. Bom, você poderia, não é recomendável, mas você poderia dividir o 2 pelo 3, depois dividir o 4 pelo 5 e pegar os dois resultados e dividir um pelo outro. Só que isso dá trabalho. Não é recomendável que você faça isso. O que você pode fazer quando você vai dividir frações? É bem simples. Existe uma regra que fala o seguinte: você repete a primeira fração é essa. Você repete ela e você vai multiplicar.
Você vai multiplicar vezes pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é ela de cabeça para baixo. Então vai ficar um 5 aqui e um 4 aqui. Aí agora é só você multiplicar. Para multiplicar, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Aí, aqui, ó, quando você encontra essa fração como resposta, se o número de cima tem divisão exata pelo de baixo, você tem que dividir. Se não tiver, aí você tem que ver se esses números são simplificáveis, ou seja, se existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Se for simplificável, você tem que simplificar até não ter mais jeito. Então, no caso desses números aqui, eles são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Simplificar por 2 é dividir por 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar 10 dividido por 2 dá 5 e 12 dividido por 2 dá 6. Não tem como simplificar mais que isso, a resposta é essa. Ok? Vamos fazer mais. 7 sobre 3 dividido por 9 sobre 2. Então fica, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vem para cima, 9 vem para baixo. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 9, 27. O 14, ele não tem divisão exata pelo 27. Vamos ver se tem como simplificar. O 14, ele é divisível por 2, por 7 e por 14. O 27, ele é divisível por 3, por 9 e por 27. Então, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, não tem como simplificar. A resposta fica desse jeito aí. Se você quiser dividir o 14 pelo 27, você pode também, mas você pode deixar a resposta assim também. Bom, para encerrar, e se fosse assim, ó, 7 sobre 3 dividido por 9? Uai, professor, agora a gente só tem uma fração. Você pode considerar o 9 como uma fração também, porque todo número tem um invisível embaixo dele. Aí você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vem para cima, o 9 vem para baixo. Aí fica 7 vezes 1, que dá 7. E 3 vezes 9, 27. Não tem divisão exata, não tem como simplificar, a resposta fica assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!